meus irmãos, quero justificar aqui a ausência de duas pessoas que teve meu conhecimento. O pastor Isaac está trabalhando, e o irmão João Sobrinho, que é meu filho, vamos orar por ele, que ele está precisando de recuperar o pé dele, inchou muito com esse negócio de colocar as luzes ali quando ele escada, o pé dele já estava meio zangado e piorou mais. Ele teve que ir até no médico por causa disso. Então, a razão pela qual ele não está vindo esse dia no trabalho. E o Isaac está trabalhando. Na realidade, são as duas coisas que justificam faltar da ceia do Senhor, né, irmãos? Nessa grande festa, que é trabalho e enfermidade. Tirando isso, penso que nada mais, né? Chegou uma visita lá em casa. Não justifica. Não justifica. Não sei se Cida avisou para o senhor, ela disse também venceu passional. Cida, não Quem? por conta de mim. Cida. Amém. Uma Cida, a gente sabe da situação dela, essa coisa da mãe, da situação, né? Mas tem gente que fala assim, chegou uma visita lá em casa. Mas o que tem isso? Se é uma visita que você considera mesmo que é amigo mesmo, então, fica à vontade. Você tem um compromisso na igreja agora, é a ceia do Senhor. Você vai comigo? Não. Então fica à vontade. Aí rapidinho, quantas horas eu de volta? Fica à vontade. Se for um amigo, pessoa de consideração, não vai importar. É bom que vai até adiantando o almoço para você na sua casa. Né? Fica à vontade, viu? Tranquilo. Eu nunca, irmãos, eu tenho 45 anos que eu sou crente, eu não me lembro de ter faltado uma ceia por motivo de visita, dessas coisas assim. Não me lembro. Mesmo porque quase sempre eu já entrei na igreja, já aceitei Jesus. No ano seguinte eu já tinha função na igreja. Eu era regente da mocidade e dirigente da mocidade durante 10 anos. Meus primeiros 10 anos de novo convertido foi com trabalho. Então nunca tive justificativa, vou faltar atrás, não. Sempre tive. Aí às vezes eu vejo as pessoas dar aquelas desculpinhas assim, meu Deus. Como é que pode, né? Mas, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 7, e depois do 11 ao 13. 2 Samuel, capítulo 9, os irmãos podem ficar sentados mesmo, vamos ler, fazer uma pequena reflexão nessa passagem. Versículo 1 ao 7, depois do 11 ao 13. Vou ler devagarzinho aqui, se alguém não encontrou, vai procurar. 2 Samuel, que fica depois de 1 Samuel, né? Capítulo 9, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Por amor de quem? Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Quer dizer, o rei perguntou para ele se havia alguém, ele citou alguém, ele citou o defeito da pessoa, né? E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Repita comigo: Lodebar. Lugar sem pasto. Repita: lugar sem pasto. Lugar esquecido. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, repita comigo: Mefibosete. Significa vergonha destruidora. Significa filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo, repita comigo, contínuo,
Agora digo assim, para sempre comerás pão à minha mesa. Mesa de quem? A mesa do rei. Vamos lá, a mesa de quem? Do rei. Glória a Deus, né? Vamos lá para o versículo 11. Versículo 11. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor o rei manda teu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá pão à minha mesa. Na mesa de quem? Do rei. Como um dos filhos do rei. Diga-se, não é penetra. É convidado. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Vamos lá, todos juntos, vamos lá. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Cidade de luz, né? Cidade da paz. Porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Bem? Senhor nosso Deus e Pai, diante da tua face maravilhosa, estamos diante da tua palavra, no qual pedimos a tua bênção, que tu possa nos dar a interpretação correta, e fale conosco nesta manhã de vitória, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma passagem muito interessante, que conta uma história bastante parecida com a nossa. Nós temos aqui alguns personagens. Temos aqui também alguns lugares. Temos o personagem primeiro chamado Davi. O nome Davi significa o amado. Davi significa o amado. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Portanto, essa é uma das razões do significado do seu nome. Davi foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, e ele estava atrás das malhadas, cuidando das ovelhas de seu pai Jessé. No entanto, depois da unção de Davi, ainda ele entrou num processo até que chegasse o dia em que ele assumiria o reino. Passou-se aproximadamente 7 anos para que Davi assumisse o reino. Aliás, 13 a 14 anos. 13 a 14 anos para que ele assumisse o primeiro reino, que foi Hebrom, uma parte do reino de Israel. E a Bíblia diz que Davi passou por muitos processos. Matou urso, matou leão. Quando ele achou que estava chegando o momento dele assumir o reino, ele começou a ser perseguido pelo rei da época, que era Saul. E nesse processo de perseguição, Davi fez amizade com Jonatas, que era o filho do rei, que em tese seria aquele que ia herdar o trono, que seria o próximo rei. No entanto, Jonatas teve o discernimento de que ele não seria o rei. Ele discerniu que o rei seria Davi. E nisso eles fizeram uma amizade muito grande, daquele tipo, aquele amigo mais chegado do teu irmão. E a Bíblia diz que Jonatas amou a Davi, e Davi amou a Jonatas como irmãos. E naquele processo, Saul perseguia Davi, porque ele percebeu que Davi ele tinha um carisma e ele tinha a aprovação do povo. Ele começou a perseguir Davi de uma forma tão intensa que Davi precisou da proteção de Jonatas. Então Jonatas fez uma aliança com ele, uma aliança de sangue, um pacto, em concordar em que, caso algum deles morresse, no caso Jonatas, né, ele já imaginava, ele já tinha um discernimento que ele iria partir primeiro. O rei Davi, então, na época, ele iria cuidar da sua descendência. Era uma aliança de sangue. E o tempo passou, e a Bíblia diz que Saul morreu na guerra, Jonatas também morre na guerra. Davi, então, assume o trono, assume Hebrom, aproximadamente 14 anos depois da assunção. E a Bíblia diz que passou ainda mais 7 anos para assumir agora todo Israel. E agora Davi, então, ele no seu trono, como rei de Israel, ele se lembra da aliança, ele se lembra do pacto que ele havia feito com seu amigo Jonatas. E ele pergunta aos seus súditos: por acaso alguém
da casa de Saul, ou seja, da descendência, da linhagem de Saul, para que eu possa usar da beneficência de Deus para com ele. Ele se lembrou, e ainda deixa muito claro, por amor de Jonatas. Se tratava da sua aliança. E eu esqueci de mencionar, mas Jonatas significa Jeová nos deu. Jonatas significa Jeová nos deu. Me faça lembrar de João capítulo 3, versículo 16, o maior presente que Deus deu para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele e creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, logo, Jesus é o maior presente que Jeová nos deu. E o nome Jonatas significa Jeová nos deu. Então, quando nessa passagem, cada um representa uma figura. Cada um representa, Davi que ele representa Deus, que está constantemente buscando o pecador, que está constantemente buscando alguém para usar de misericórdia. É por isso que ele pergunta uma vez, logo em seguida ele pergunta pela segunda vez, porque Deus não desiste de buscar, aleluia, beneficiar o pecador. Deus é amor, mas ele é juízo, mas em primeiro lugar, antes que o juízo de Deus chega primeiramente o seu amor. Então o rei procura alguém, e ele procura esse alguém por amor de Jonatas. E quando Deus procura alguém para usar de beneficência, ele procura por amor de Jesus. Porque Jesus, quando Deus olha para o pecador, ele não vê a nós, ele vê o sangue de Jesus que foi derramado por nossa causa. O sangue de Jesus vem na frente. Deus nos olha através da lente do Calvário, aleluia. Ele nos observa, aleluia, e antes de nos condenar, ele pergunta e ele faz uma análise: será que ele passou pelo Calvário? Que se você tiver passado pelo Calvário, se você tiver recebido a herança do Calvário na sua vida, aleluia, a morte não vai te atingir. Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de quase todo o pecado. Amém, irmãos? Amém? Então, eu dei uma atropelada aqui. Então, o sangue de Jesus nos purifica de... Repita novamente. Nos purifica de... todo pecado. Todo pecado. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. É por isso que Deus está constantemente procurando alguém para usar de beneficência. E ali nós vemos o rei buscando alguém. Quando de repente surge alguém que fala assim: olha, tem um rapaz aí, ele se chama Mefibosete. Ou seja, ele se chama vergonha. Ele se chama vergonha da escritura. E tem mais uma coisa: ele é aleijado de ambos os pés. O rei não tinha perguntado nada disso para ele, mas ele já trazia a informação e já trazia uma acusação. Essa é a obra do nosso adversário. Ele está constantemente nos acusando diante de Deus. E eu louvo a Deus porque o rei não deu, como diz o outro, não deu confiança, não deu ideia para aquele detalhe de ser aleijado de ambos os pés. O rei apenas disse: manda buscar. Aleluia. Quando Deus olhou para nós, ele não olhou os nossos defeitos, ele olhou para o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Ele não ficou olhando se tem defeito, se é aleijado, se é torto, se é penado, não ficou olhando se é criminoso, não ficou olhando isso. Ele ficou olhando que há um sacrifício que foi feito na cruz do Calvário para salvar o pecador. Ele ficou olhando que o próprio Cristo Jesus, ele disse: eu vim para buscar o que estava perdido. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então o rei fala assim: manda buscar esse moço. Glória a Deus. Então manda o rei Davi e o tomou da casa de Maquir. E ele estava onde? Ele estava num local chamado Lodebar. Lodebar significa lugar esquecido. Lodebar significa lugar sem pasto. É o lugar onde não havia, é onde nós estávamos antes, não havia alimento para a nossa alma, não havia pasto para a nossa alma, nós estávamos famintos de Deus, aleluia, até que Deus precisou nos trazer, nos tirar do lugar sem pasto, nos tirar do lugar esquecido e trazer para Jerusalém, cidade de paz, cidade de luz, onde tem alimento para nós todo dia tem alimento para mim e para você. Quem tem alimento nesta manhã e está sentindo, está se alimentando com essa palavra, já levante a mão e já adore o nome do Senhor.
Tem alimento na casa de Deus. Aqui não é Lodebar, aqui é Jerusalém. Aleluia, lugar de paz, cidade de luz. Glória a Deus. E Ele está presente aqui alimentando o seu povo. E Ele traz então o moço para Jerusalém. E o versículo 6 diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. Imagine, irmãos, o Mefibosete, ele era descendente de um rei que perseguiu Davi. Provavelmente ele não sabia do pacto que Davi tinha com seu pai Jonatas. Então imagina na mente de Mefibosete, ele sabendo que o seu pai, Saul, havia perseguido o rei. E era costume na época, todo rei que assumia o trono, ele mandava matar a descendência do rei que foi destronado. Sabe por quê? Para não haver risco de golpe posteriormente e a descendência do outro rei tentar destroná-lo, tentar vingar. Então ele destruía, ele matava toda a descendência. Então eu imagino Mefibosete colocando a sua cabeça, se prostrando e já pensando: agora já vai vir aqui que eu tiro. A espada vai comer solta agora. Né? Imagina. Mas ao invés de ouvir uma sentença, ao invés de receber um golpe, a Bíblia diz que Davi agora se volta para ele e diz assim: Mefibosete, não temas. E dessa manhã Deus está falando conosco: não temas, eu estou contigo. Aleluia, não tenha medo, sou eu que estou aqui para te abençoar. Não tenha medo, eu estou aqui porque eu tenho algo para a sua vida nesta manhã. Eu tenho algo especial. Aleluia, verdadeiramente você está vindo de um lugar sem pasto, de um lugar sem luz, de um lugar esquecido. Mas eu estou trazendo você para a minha presença nesta manhã, para que você possa receber o que há de melhor. Deus tem algo especial para você nesta manhã. Você veio de um lugar esquecido, mas agora você está no coração do Rei. Aleluia, levante a sua mão e adore o Rei nesta manhã. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. E no versículo 7, Davi traz uma das promessas mais lindas, quando ele diz: primeiramente, não temas. Eu disse: todo medo deve ficar à parte, deve cair por terra, todo medo. E ele disse assim: porque de certo usarei contigo da beneficência. Sabe o que é beneficência? É a bondade extrema de Deus. É tudo de bom que Deus tem para nós. Deus vai usar agora da beneficência, mas ele deixa muito bem detalhado. Por amor de. Não é porque eu mereço. É por causa dele. Não é porque eu sou bom. É porque ele é bom. Não é porque tem algum mérito em mim, não, meus irmãos. É porque Jesus pagou alto preço pela minha alma. Porque nos amou de uma maneira tão extraordinária. Aleluia. Que Deus agora, Ele libera toda a sua graça sobre a nossa vida. Aleluia. É favor imerecido, por isso chama graça. Favor imerecido. Eu não merecia, não sou eu, mas é Ele. É a bondade dEle, a misericórdia dEle que tem me alcançado nesta manhã. Glória a Deus. E ele disse: olha, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu, de contínuo, eu gosto muito disso. De contínuo. Ou seja, para sempre. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus, irmãos, não são como as bênçãos humanas, não são como as bênçãos materiais, que são temporais. Né? Não, as bênçãos de Deus, elas são contínuas, elas são para sempre. Deus não te dá algo e depois ele vem e te toma, não. Aquilo que Deus te deu está dado. É beneficência de Deus, é graça de Deus. Deus não é aquele que te dá algo e depois fica cobrando: eu te dei isso, agora você diz: não, eu vou tomar de novo. Não, te deu, está dado, é para sempre. É graça e misericórdia purinha de Deus na nossa vida. Aleluia! E Davi disse: olha, comerás pão para sempre, eu te contínuo. Comerás pão na mesa de quem?
na mesa do rei. Irmão, sabe o que eu fico pensando? Se Davi tivesse trago o Mefibosete, tirado ele do lugar esquecido, tivesse trago ele para Jerusalém, para qualquer lugar de Jerusalém, já seria um grande benefício, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Grande benefício. O camarada foi tirado do lugar esquecido, foi trago para a capital, cidade de luz, cidade rica, né? Foi dado para ele restituir tudo que ele tinha, foi colocado em um lugar especial, né? Dentro da capital de Jerusalém. Ele já teria feito uma grande obra. Só que Deus não é Deus de conserto meia boca. O conserto que Deus faz é completo. Muitas vezes a gente tem alguns tipos de conserto meia boca, sim ou não? A gente fala assim, ó, eu vou perdoar, eu vou te perdoar, tá? Você não faz isso mais não, né? É a última vez. Apesar que Jesus falou que é 70 vezes 7, mas comigo aqui é uma vez só, tá? Eu fico esperto. Não é assim? A gente não é assim? E a gente perdoa, entre aspas, né? Mas assim continua aquele negócio estranho. Um fica de um lado, outro fica do outro. Não tem aquele carisma. Não procura se aproximar, está sempre um correndo do outro. Não é verdade? Mas o Davi não. O Davi ele fala assim, não, eu quero trazer ele para a minha mesa. Se Davi tivesse trago o Mefibosete apenas para o pátio do palácio e deixasse ele comer em qualquer uma das mesas, em tese, eu penso que o palácio tinha muitas mesas. Sim ou não, meus irmãos? Muitas mesas. Porque o palácio é lugar de fartura, é lugar de abundância, né? E tinha muitas mesas onde os funcionários, onde os súditos se alimentavam, onde muitas pessoas se alimentavam. Mas o rei fazia questão: você vai comer pão, é na minha mesa. Você imaginou o que é isso, meus irmãos? Você imaginou o que é isso, pastor Francisco? É na minha mesa que você vai comer. Eu quero olhar dentro dos olhos de Mefibosete, eu quero ter comunhão com Mefibosete. Eu quero participar com Mefibosete das novidades do reino. Eu quero conversar com ele, saber como ele está, se está tudo bem, como é que está a sua vida. Ele está gostando de Jerusalém ou quer voltar lá para Lodebar? Como é que está a sua vida? O rei queria ter comunhão com ele. Por isso o rei fazia questão de todos os dias trazer Mefibosete para a sua mesa. E nós muitas vezes não fazemos isso, irmão Daniel. A gente faz um concerto, mas o nosso concerto é meia boca. Eu aqui e você lá. É porque eu quero evitar que a gente, né, se estranhe de novo. É melhor evitar, não é melhor? É melhor evitar. Eu vou ficar com raça, você fica com o outro. Você é meio esquisito, eu também sou. Então nós vamos ficar assim. Você fica de um lado, eu fico do outro. E está tudo bem. Te amo, em Cristo Jesus. Se precisar de mim, me chama, viu? É assim ou não? Mas o concerto de Deus, que é um concerto, é sentar na mesa todos os dias, todas as manhãs. Sabe o que significa sentar na mesa? Sentar na mesa. Eu não sei se na casa dos irmãos é assim, porque lá em casa é assim. Eu acordo de manhã, eu e o Terra, a gente acorda de manhã. Uma das primeiras coisas que ela fala assim: faz café para nós. Não é assim? Aí eu vou fazer o café, eu gosto de fazer café. É uma das poucas coisas que eu sei fazer. Então aquilo que eu sei fazer, eu vou lá fazer. Eu vou fazer. Então, o primeiro pensamento já é o quê? Café, mesa, comunhão, comer, estar juntos. Então, Davi, o primeiro pensamento de Davi já era ter comunhão com o seu irmão, com o Mefibosete. Ele já queria, ele traz Mefibosete para a mesa e o primeiro ato do dia era comungar com o seu irmão. Por isso que ele diz assim, ó, e tu de contínuo. Não é um dia assim e o outro não, é todo dia. Todo dia eu quero ver você diante de mim. Todo dia eu quero conversar com você. Todo dia eu quero olhar nos seus olhos. Todo dia eu quero saber como você está indo, se está tudo bem, se você está precisando de alguma coisa. Todo dia eu quero participar com você das minhas dificuldades, das minhas lutas. Todo dia eu quero estender as mãos para você para te ajudar. E quero também, caso eu precise, eu também clamar, pedir a você que você me ajude, porque nós somos irmãos. Nós temos comunhão uns com os outros, nós somos amigos, nós somos íntimos. É um conselho completo, aleluia. É por isso que eu quero trazer você para a minha mesa.
É por isso que eu trazer você apenas para alguma das mesas do pátio, da cidade, isso não basta. Eu preciso trazer você para a minha mesa, para nós estarmos juntos, comungando uns com os outros, e aquilo que aconteceu, que fique para trás. E outra, se acontecer mais coisa, ainda tem 490 vezes para me te perdoar ainda, por dia. Nunca mais vai dar problema. Já pensou? O que é isso? Então, meus irmãos, a gente precisa parar de correr um do outro. A gente precisa parar de fazer conserto meia boca, né? Não, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus tem me dado uma graça nessa área que eu não tenho dificuldade. Eu acho isso uma graça maravilhosa. Que assim, a pessoa me cutucou hoje, amanhã está tudo bem para mim. Ah, você esqueceu? Não esqueci, porque eu não soube de amnésia. Eu me lembro, sim. Mas não me dói. Eu sei que ele é falha, eu sei que ela é falha. Acontece, eu também não sou besta, de vez em quando maltrato alguém. Então é assim que as coisas funcionam. Mas uma coisa que eu não posso abrir mão é de ter você assentado na mesma mesa que eu, olhando um para os olhos do outro, dizendo: a paz do Senhor, eu te amo em Cristo Jesus. Nós vamos caminhar juntos, eu preciso de você. Nós vamos juntos para o céu. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Vou parar por aqui, porque nós precisamos terminar um pouco mais cedo. Mas tem mais coisas para falar aqui. Tem mais coisas. Mas eu vou parar por aqui. Outro dia eu trago a mensagem para você. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão doidos para parar de pregar, né? Vocês deram um amém forte aí. Mas está tudo bem. Que Deus possa nos abençoar. E que o nosso concerto possa ser um concerto completo. Glória a Deus. Irmãos, vamos então passar para o ato da ceia do Senhor. Quero convidar o pastor Francisco e o diácono André para nos ajudar. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Qual é o versículo, irmão? Versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos ficar de pé, vamos ler. Nós vamos ser breve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pode se encontrar, digo amém? Diz assim a palavra do Senhor: o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Em memória de quem? Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com Ele. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Está diante de nós o cálice e o pão, que representa, que é o símbolo do corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Até o presente momento, esses elementos servem apenas para alimentar o nosso corpo físico. No entanto, se nós comemos apenas isso, ele não vai alimentar o nosso corpo físico, porque é uma pequena porção. Mas ao orarmos, esses elementos passarão a ser agora símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, que é suficiente para alimentar
o nosso espírito e também confirmar a nossa comunhão uns com os outros, comunhão horizontal. Vamos lá. Uns com os outros, comunhão. Uns com os outros, comunhão horizontal. E também com Deus, comunhão vertical. Amém? Vamos orar neste momento. Feche seus olhos. Examine-se a si mesmo e feche seus olhos e ore. Senhor nosso Deus e Pai, diante da tua presença maravilhosa, estamos aqui diante dos elementos da ceia, Senhor, o pão que simboliza o teu corpo que foi entregue por nós na cruz do Calvário, e também o vinho que simboliza o teu sangue que foi derramado por nós até a última gota. Quando o soldado enviou a lança e a tua palavra disse que saiu sangue e água, simbolizando que a última gota foi derramada em favor do pecador, em favor da minha alma, em favor da minha vida. Mesmo que eu te clamo, Deus, perdoa os teus pecados, minhas falhas, sempre comigo a tua mão. E abençoe este pão. Nós o santificamos, consagramos a ti neste momento o pão e o vinho, para que a partir de agora seja ele símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que ele possa vir alimentar o nosso espírito, porque não estamos mais em Lodebar, estamos em Jerusalém, assentados na mesa do rei para participar deste pão e deste vinho. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode ser. Cristo já nos perdoou, já nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial lugar, de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Crescerá o Mestre Santo iniciar. Cristo único que pode saciar. Os pães multiplicou, alegria transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Discípulos a voltar, vem os tristes a ganhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio o mundo nesse pão, de Jesus que os convida sem abrir. Vem cear, vem cear, vem o músico de pode saciar. Os pães multiplicou, alegria transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Vem sedento se achar, vem a Cristo se tornar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, vem cear, mesmo único que pode saciar. Os pães multiplicou, alegria transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer, minha flor vai receber, eu amado do Senhor Jesus, aleluia.
caminho a Jesus, quem será